Boa noite, meu nome é Marco Antônio, sou psicanalista clínico e estou hoje aqui com a Meire Moraes, Olá, minha grande boa noite. amiga. E hoje, como nosso primeiro programa, eu vou falar um pouco sobre um dos males da atualidade, que é o alcoolista, o adicto a álcool. Então, uma das coisas que nós temos que ter uma atenção é que quando existe um alcoólatra na família, a família toda está doente, não só aquela pessoa que é o alcoolista que está doente. O alcoolismo hoje já é reconhecido no CID-10 como patologia, ou seja, é uma doença, não é um vício, não é uma doença reconhecida no CID-10, que é o Código Internacional de Doença. E quando nós temos um alcoolista em casa, uma das atenções que nós devemos ter é como e por que ele está se tornando um alcoolista, tá? Então, eu tenho uma base aqui que foi feito um estudo numa faculdade de Cleveland. Eles pegaram em torno de 1.000 pessoas e todas elas eles acompanharam durante um determinado tempo da vida sobre como elas bebiam, o que elas bebiam, de que forma, né? Então, o que eles notaram? Existe em torno de 6 tipos de pessoas que bebem. Existe aquele que bebe uma dose, durante a vida inteira ele bebe uma dose antes do almoço, uma dose antes do jantar e não vai se tornar um alcoólatra. Existe aquele que bebe uma cerveja toda final de semana e não vai se tornar um alcoólatra. E existe aquele que bebe, toma um porre uma vez na vida e pega ódio e nunca mais vai beber. E existe aquele que bebe diariamente. Uma das coisas que eles notaram nesse grupo de 1.000 pessoas, o que se tem grande possibilidade de se tornar alcoólatra, o primeiro sinal que tem, é aquele que diz que bebe e não fica bêbado. Esse já é uma que a gente temos que ter uma atenção. Ele bebe e ele fala, eu não vou ficar bêbado. Né? É engraçado, eu bebo e não vou ficar bêbado. E a partir do momento que ele começa a beber, ele se torna agressivo. Então, esse é um primeiro sinal que ele tem grande oportunidade de se tornar um alcoólatra. É esses sinais que na família, o pai, a mãe tem que olhar e prestar atenção e ver que se o filho é desse tipo, já colocar isso na cabeça dele. Olha, filho, você tem que maneirar, você não pode mergulhar de cabeça na bebida, porque é uma coisa que a gente encontra em todo o mercado. Toda sexta-feira nós encontramos aí os jovens saindo da faculdade, indo beber e tal, nos barzinhos, em postos de gasolina, causando acidentes, trazendo problemas, e às vezes o pai não está ciente disso, né? E esse é um dos maiores problemas atual da nossa cidade. Que é natural, né? É isso. Acho que é natural isso. Tem pai que põe o dedinho no copinho lá da criança e põe na boca do bebê e fala, para ele sentir o gosto. Mal sabe ele que ali ele já está colocando um primeiro atração, né, pela bebida, né? E isso não é legal, não é bom, né?
E o tratamento depois é muito difícil, porque o adicto, o alcoólatra, ele está sempre ligado pelo afeto. Toda pessoa que bebe e depois de um determinado tempo vira um alcoolista, ele tem sérios problemas de afeto. E isso é comprovado. Eu mesmo já fui muito aqui na Praça da Sé, nas praças, essas pessoas que são moradores de rua, se você parar para conversar com eles, todos eles têm um histórico. E se você contar, 70%, 80% de morador de rua são homens. Por quê? Eles não sabem lidar com a afetividade, com a perca. Você vai ver o histórico deles, esposa que largou, mulher que não aguentou a bebida, falou, olha, eu não aguento mais, internou 2, 3 vezes, ele acreditou que iria se recuperar e depois de 4, 5 meses ele teve a recaída, voltou a beber e aí a mulher não aguenta e aí ele mergulha de vez nesse ritmo e vai aumentando, ele vai perdendo-se tudo e por incrível que pareça, o ser humano ele vive em sociedade, então eles formam pequenos grupos sociais e vão morar ali na praça. E ali é onde que eles consomem mais bebida, mais bebida, mais bebida, até chegar ao ponto final que é a morte. E sem dizer que nessa história a família sofre muito. Porque é muito ruim você ver um irmão, você ver um pai, você ver um filho largado, dormindo na rua, e você vai perguntar para a família fala, nossa, a gente procurou internação, fez tudo possível, mas ele não quer largar. Mas o que é difícil entender é que ele ali, ele está em sofrimento por causa de um afeto, uma afetividade, uma falta de atenção. E ali a família toda está em constante doença, né? Queria saber se você queria pontuar alguma coisa, Meire. Eu acho interessante falar o seguinte, que dentro da afetividade, a própria família, se ela quer ajudar ele, ela tem que se conhecer. Ela tem que saber os pontos dela, certo, onde ela abriu espaço para essa bebida entrar, para drogadição também, e entender que é uma droga lícita apenas, mas que ela vai ter uma consequência no uso dela. E as consequências são para a família, para os filhos e para quem usa também. Isso é uma, como é que eu posso dizer assim, é um paradoxo, né? Porque acontece da seguinte forma: quando acordamos para ver isso, já é tarde, já passou, né? E o jovem é engraçado, né? O jovem, ele acha que ele é imortal, né? Então, o jovem sempre quer quebrar barreiras. E uma das coisas interessantes do vício, de qualquer vício, é o porre, o primeiro porre. O primeiro porre que você toma, você vê tudo rodar, você vê tudo girar, você passa mal, você vomita. Depois que você for tomar um segundo porre, você não vai conseguir sentir esses mesmos efeitos. Você como não vai tudo, ver... né? O primeiro cigarro. Isso, o primeiro cigarro... Não vai ser mais igual. Não vai ser igual. Todo vício é isso. Você sempre quer mais e mais e mais para ter aquele mesmo efeito. Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Uma coisa engraçada. Quando as pessoas vêm falar em clínica sobre as compulsões, quando a pessoa já está assim, não, já tem uma compulsão, vou beber mesmo. Ela não entende essa questão do afeto, porque ela se acha muito forte. Geralmente são as pessoas que, em casa, ou jovem, aquele jovem de 14, 13 anos, que ele já tem uma família que tem muitos conflitos, ou que ele viu que era muito comum a bebida.
Então ele vai se testando, porque ele precisa sair da fase da infância para a adolescência e ele precisa dissolver aquele laço e falar, eu sou eu. E ele se identifica com alguma coisa na família. E pode ser a bebida. Na psicanálise, né, diz isso, né? Que de 0 a 6 anos é onde você faz, que é o primeiro contato que você tem com a família, é a primeira sociedade que você vive. Então é ali que vai ficar as suas raízes, vai formar o seu eu, o seu ego. Então se você vê o seu pai beber e sua mãe beber constantemente, você tem grandes chances de se tornar um alcoólatra, porque você nasceu naquele seio que você vê que é uma coisa normal. Ou então, totalmente o inverso, tá? Totalmente o inverso. E aí, como que a gente poderia falar para todo mundo aí que tem solução? É esse que é o problema. Tem solução. Existe solução, existe salvação, sim. É só a pessoa querer. O primeiro passo tem que ser do adicto, ou seja, do alcoólatra, do viciado. O primeiro passo é dele. Ele tem que falar, ele tem que entender o mal que ele está fazendo para toda a família dele, ou seja, para todos os seus entes queridos. Porque ele pensa que ele só está fazendo mal a ele. Ele acha, não, eu estou acabando com a minha vida. É o meu salário que está indo. Eu bebo porque eu pago e assim verdade, vai indo. Aí faz um fiado e vai indo e vai indo. Quando vê o salário já não paga. Aí entra na compulsão da mentira, né? Porque eles são manipuladores, né? Todo adicto usa... Ou desvio de caráter de uma vez. Isso, a manipulação, né? Então, existe cura. Eu, na minha concepção, pelo que eu estudo e pelo que eu vejo, eu acho um pouco errado o jeito que as clínicas tratam. Porque já que o alcoolismo é uma patologia, e toda patologia é tratada única. Se você tem uma gripe, você vai passar pelo médico, o médico vai te receitar lá um remédio único para você, por ser uma patologia. E as clínicas, o que elas fazem? Elas fazem uma internação em grupo e trata todos como fossem iguais. Eu acho que esse método é um pouco atrasado, mas pela quantidade de alcoólatras ser muito grande, então é um método que eles acharam para tratar. Foi uma forma de contenção. De contenção, mas é um modo errado. Eu acho que para tratar o alcoolismo é um ser único, nós somos únicos, vamos fazer um atendimento único virado para aquele tipo de pessoa. Eu queria deixar aqui o número do telefone para quem quiser estar ligando, interagindo com a gente, fazendo pergunta. É o 011 2443 3082, tá? Quiser fazer pergunta, pode fazer. Então, e isso é com todas as drogas, tá? Assim, com a maconha, com a cocaína, com o crack. O crack é altamente viciante, é uma droga muito perigosa. Essa é a verdadeira droga que você nunca deveria experimentar na vida, né? Porque tudo começa pela curiosidade, né? E se tem uma droga que você não deve sentir curiosidade, é o crack. Ela é altamente viciante. Mas mesmo o crack, ele pode ser, o adicto, né? Pode melhorar muito. Tem recuperação. Volta à vida social, recupera a saúde emocional e mental. Com certeza. Então, todas elas têm a cura, mas o primeiro passo tem que ser dado pelo adicto. Fazer terapia, fazer um acompanhamento, faz o acompanhamento psiquiátrico, o médico psiquiatra vai receitar o remédio para as crises de abstinência. Logo que ele sair da crise de abstinência, vamos passar por terapia, vamos procurar um psicólogo, um psicanalista, vai passar por terapia individual,
quando sentir a vontade de beber, vamos suprir, porque essa energia vai estar dentro dele. Então, vamos suprir essa energia de outra forma, mas vamos... Lembrando que essa questão do desejo, né? O desejo ela tem que ser tratada de forma terapêutica. Por quê? Porque ali nós somos seres muito criativos, a gente precisa exercitar a criatividade. Então, toda aquela energia de desejo, ela tem que ser deslocada para uma outra coisa. É aquela história do princípio do prazer. Nós vivemos pelo princípio do prazer. No início, o que o álcool nos dá? Alegria, euforia, nos dá prazer. Mas é uma falsa alegria, porque o álcool é uma droga depressiva. Sim. Logo depois de passar a euforia, vem a depressão. Álcool, maconha são depressivos. Cocaína, crack, anfetaminas são ansiolíticos, são de ansiedades. Então vai dar ansiedade, a pessoa vai se sentir perseguida, vai sentir que estão procurando eles, não consegue dormir, né? Então, espero ter dado Deu uma boa dica. Uma boa dica, né? Se tiverem perguntas podem fazer. Exatamente. Agora a Meire vai falar um pouquinho também de um tema que... Bom, meu tema é um pouco mais assim, é para pessoas que querem sair das repetições, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que está repetindo até hoje, fala assim, não aprendi ainda, tô de novo. Então, esse é o nosso tema. Meu nome é Meire Moraes, eu sou psicanalista, sou coach de expansão de consciência, life coach e hipnoterapeuta. E hoje eu trouxe um tema que muitas pessoas falam comigo também, que eu não consigo sair de uma repetição, de um padrão. Então eu quero, por exemplo, ter uma compulsão sobre comida. Certo. E eu não consigo fazer dieta. Eu começo a dieta, paro, começo a dieta, paro, começo a dieta, paro. Princípio do prazer. Exato. Vai estar alinhado aqui com você, Marcos. Mas é importante as pessoas entenderem que tem como parar. Geralmente, a gente até discutiu isso uma vez, sabe quando é que tem o basta? O seu momento de basta, ele vem quando você decide olhar para si. Geralmente, a questão do prazer, nós não olhamos para nós, nós buscamos fora. É aquela história, né, que nós não conseguimos se enxergar, nós só se enxergamos pelo olhar do outro. Você só vai conseguir se enxergar quando você vê uma foto sua de 5, 10 anos atrás. Aí sim você se enxerga. Pode continuar. A gente tem pensado sobre isso e eu fiquei por um tempo, né, analisando como que seria eu sair desse processo de repetição e dizer, eu aprendi com isso. Porque se você está nesse padrão de repetir, é porque você ainda não aprendeu o que precisava com essas repetições. Então, mesmo que seja fumar, beber... Então, a questão do afeto, vamos dar um exemplo. Tem uma questão de afeto, que pode ser a bebida ou pode ser comida. Isso, é afeto. Tá, eu não tenho afeto, eu preciso suprir essa necessidade. Eu vou lá e vou comer um pouquinho a mais, vou comer um doce, até o ponto de chegar uma obesidade mórbida. Então, eu preciso comer, e aquilo ali tem uma sensação que as pessoas que têm a obesidade mórbida, ela diz assim, as pessoas vêm até mim e olham para mim. Elas chegam, elas voltam para mim. Então, esse voltar o olhar para si não é um olhar interno. Quando a pessoa está na compulsão, é um olhar externo. Ela está olhando que ela pode comprar uma bolsa a mais, ela vai ter mais no sapato. É um desejo incontido, não tem como conter. Com certeza. Para que você possa, em algum momento, olhar para você e perceber que você é um ser único, que você pode ser e se sentir amado e vai ser amado. Você olhar que você pode parar as suas dores, aquele sentimento de que me falta algo, ninguém gosta de mim, não tenho autoconfiança. Autoestima, né? Autoestima, que vale muito aqui. Mudar essa percepção, você vai precisar o máximo de você cair na realidade. Uma realidade que seja só sua, você perceber isso em você. Eu vou dar um exemplo aqui.
Eu peguei o exemplo daquela cena do filme Nosso Lar, onde é um tema espírita, Indiferente de religião, é só uma cena. É só uma cena. Uma cena, uma colocação do cena ele do filme. morre na mesa e ele cai de repente lá no umbral, que é um lugar que os espíritas dizem que eles vão parar. Mas quando ele cai no umbral, ele está doente, com sede, com fome, se sentindo perseguido. E ele fica lá não se sabe quanto tempo. Assim são as pessoas na compulsão. Ela está ali, ela não sabe quanto tempo. Esse é o exemplo do filme. De repente ele fala assim, meu Deus, não dá mais para mim, eu não aguento mais. Isso aqui está acabando comigo. Eu estou há muito tempo aqui. Ele pede uma ajuda. Deus, os anjos vão lá e vão resgatar ele. Ele é resgatado e ele se torna, ele fica numa clínica, né, lá no filme, e ele depois vai melhorando de saúde. Para você que passa por isso e quer praticar a espiritualidade, prática, né? Prática, porque espiritualidade não é conceito, é você viver. Então, para quem está na compulsão, para quem está nesse sistema de repetição, a ideia é você voltar-se para si e dar o seu basta. Falar, não, isso aqui eu não vou fazer mais. E procurar ajuda, reconhecer o que falta em você, entender. Eu já tive um processo desse uma vez que eu passei, sabe, Marcos? Que era o seguinte, eu tinha muitas decepções com as pessoas. Eu sempre esperava mais delas. Cobrava. Eu como sou filha mais velha, claro que eu fui muito cobrada, né? Tá certo. Fui muito cobrada. Então eu também cobrava das pessoas. Então eu tinha uma expectativa de que aquelas pessoas, elas teriam que me responder à mesma altura que eu. E eu sempre me decepcionava. Então eu decidi. Mas não é falho, né? Mas eu fazia assim. Só que eu decidi. Eu não quero mais me decepcionar. Então eu falei assim, pra mim, chega. Chegou um ponto que eu falei, chega aqui, basta. Eu não vou mais esperar que a história que eu crio, aquela pessoa tem que me devolver. A realidade do que eu penso está em todas as religiões, tá? Tá no espiritismo, no protestante, tá no católico, tá em todas as religiões. Todas as religiões, no judaísmo, se você pegar o Alcorão, eu não li o Alcorão, mas eu tenho um cunhado que leu, está lá. Estamos aqui para se tornarmos pessoas melhores, ou seja, sair de você e ir para o outro sem querer nada em troca. Exato. Muito difícil na prática, muito difícil, né? Porque a gente está nessa vida aqui e essa vida é uma escola. Isso. Aqui a gente veio para aprender. Então, quando a coisa se repete, é porque você não aprendeu ainda o que veio para aprender. Isso. Então, o lance mesmo que eu encontrei foi, bom, se eu estava toda hora me decepcionando, então o que eu estava aprendendo com isso? Eu comecei a olhar que as pessoas que me decepcionavam me ensinavam alguma coisa. Eu comecei a prestar atenção. Então, o que eu aprendo com fulano que me decepcionou? Aquela situação em especial. Porque, como você falou, somos únicos. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente está sempre se comparando com alguém. Com certeza. E isso quebra nossas pernas. É fato. Então eu decidi aprender. Assim, as pessoas que têm, por exemplo, a compulsão alimentar, elas podem aprender também com o que está acontecendo com elas. Como eu aprendi com a decepção. A compulsão alimentar também tem a ver com afeto, né? Tem. Para nós, na psicanálise, a pessoa é engraçada. A gente vê muito em filmes isso, né? A pessoa briga lá com a namorada, ela vai lá, principalmente vai tomar sorvete de chocolate e tal. Isso influencia, porque entra no nosso inconsciente, né? E tudo que ocorre. Surgiu o pensamento, ele foi para o inconsciente. No inconsciente ele vai para uma parte chamada recalque. No recalque acontece o seguinte, isso é uma explicação do aparelho psíquico, tá? Tem o consciente, pré-consciente, o id, né, que é o monstro, é o que nós pensamos, e o superego. O que nós pensamos vai para o superego, que é o aprendido, tá? É o que nós aprendemos quando nós vamos para a escola. É onde a gente olha o amiguinho e vê o tênis dele All-Star e fala, eu quero um All-Star igual aquele.
Aí fala, mãe, eu quero igual aquele. Aí a mãe fala, eu não tenho dinheiro, eu quero, tal e tal. Então, a gente passa pelo superego, né? Na parte da obesidade, o que acontece? A pessoa, ela por algum motivo, ela acha que não está sendo correspondida naquela afetividade. É algo lá atrás no inconsciente, que fica gravado e ela não consegue saber o que é, porque está lá no inconsciente. Então ela transforma esse afeto em comer, e vai comendo, e vai comendo. Eu tenho alguns exemplos que já me apareceram que são importantes. Às vezes a mãe, os pais, a família tem já a cultura, por exemplo, a família italiana. Todo mundo senta na mesa e come. Tem uma pergunta aqui, ó. Tô lendo aqui, ó. Pode fazer. Maria Bueno. Meu sobrinho tem compulsão por comida. Como posso ajudá-lo? Bom, primeiro ver o motivo. A compulsão, como nós estamos explicando aqui, tem algo com afeto. Em alguma parte está faltando atenção. Ele está transferindo essa atenção, essa falta de atenção para a comida. Em alguma parte ali está faltando uma atenção para ele. Em primeiro lugar, vocês deveriam ter assim ver aonde está. Eu acabei de ler aqui. Então, em primeiro lugar, precisa ver onde ele está com esse problema de afeto, tá, Maria Bueno? Qual é esse problema de afeto? Onde está faltando? Por que ele está transformando essa falta de afeto? Ele está suprindo ele na comida. E enquanto não se descobre o que é essa falta que ele está sentindo, por que ele está deslocando essa energia para a comida, transformar essa comida em algo saudável, pelo menos, né? Ao invés de um chocolate, uma salada, fruta, até descobrir o problema do afeto que ele está tendo, tá, Maria Bueno? Essa, no momento, é a resposta que eu posso lhe dar, mas existem inúmeros fatos aí que também podem estar relacionados, tá? Chamando atenção, né? Você está dizendo meu sobrinho, tá vendo? Aí você é a tia, é você que reparou onde está a mãe, como é que tá, você está entendendo? Então isso é uma pergunta que engloba aí um pouco mais de complexidade, né? Antes eu queria deixar os contatos nossos de WhatsApp. O meu é 11, que é São Paulo, né? 98253 0727 e 11 94 501 3383. Eu tenho a página Psicanalista Marco Antônio no Facebook. Vai lá dar uma curtida. E tenho a página no YouTube Psicanalista Marco Antônio da Silva. Tá ok? Muito bacana. O meu contato no WhatsApp é 953975237 e a página do Facebook é LDA com Meire Moraes, tá? LDA e Coach com Meire Moraes. Só um adendo aqui pra gente terminar essa questão da compulsão, tá? Geralmente, tá, gente? As compulsões começam na própria infância. Prestar bem atenção, porque às vezes, olha só um detalhe. A criança tá na mesa e aí a mãe ou o pai brincando, tá? Sempre a gente quer, tentando fazer o certo, às vezes a gente erra. Fala pra criança, olha, querida, você tem que comer tudinho. Todo pai, toda mãe sabe? quer o melhor. Se você comer tudo, você ganha um brinde. Pronto. Aí já fez aquela troca, né? Já. Então, assim, são vários os sentidos. Às vezes, comer para esse sobrinho tem uma troca, alguma coisa que ele está ganhando. Se você for bom em tal lugar, eu te dou isso. Então, essa coisa de recompensa... reforço. A gente fala assim, o reforço tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Tem que ser uma palavra
de bem, não uma troca. Você está entendendo? Porque ele vai se acostumar e nós vamos E aí vira o vício. criar um filho errado. Tá? Assim é com qualquer outra coisa, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha conversado com vocês, despertem vocês para uma nova consciência, uma consciência de bem-estar, de autoestima. Com certeza. Certo? Espiritualidade, nós vamos falar muito sobre isso aqui, espero que vocês estejam gostando. Espiritualidade não é uma teoria, ela é prática, ela é vivida. Maria Buena, como falar discretamente com a mãe? Então, Maria Buena, é esse que é o problema. Porque toda mãe, todo pai quer o melhor para o filho, certo? Então, esse que é o problema. A mãe e o pai não sabem o que estão fazendo para o filho, porque toda mãe, todo pai quer o melhor para o filho. E às vezes o filho não entende que aquilo é o melhor que ele pode dar, né? O filho sempre acha que aquilo não é o suficiente. E ainda mais nos dias de hoje, entendeu? Nos dias de hoje é muito complicado, porque as crianças desse milênio, vamos dizer, né? Porque quem completou 18 anos nasceu no ano 2000, então é o novo milênio. São gerações bem diferentes da nossa, né? A nossa geração, que é mais de 50, foi uma geração que não tinha tanta fartura como a geração de hoje, né? E nosso tempo está acabando. Queria me despedir, espero ter mostrado algo aí para vocês. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado pela participação.